E agora ficou melhor. Beleza. Então, vamos nessa. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouquinho da ferramenta Syntax. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Antes da ferramenta, a gente tem que ter um local para acessar a ferramenta. Eu já falei isso para vocês. Então eu acredito que o investidor de longo prazo, esse cara, ele... Peraí, o que está aparecendo na tela? Peraí, tem que ver o que está aparecendo na tela. Ah, tá bom, já vi aqui. Então, esse cara que vai ser um investidor de longo prazo, ele, cara, precisa de um setup. O que é isso? Precisa de um micro escritório, porque a coisa tende a ficar grande ao longo dos anos, né? A gente não quer que nossos investimentos fiquem pequenos durante muito tempo. E se a gente for fazendo isso gradativamente ao longo dos anos, isso tende a aumentar bastante. Então, eu acho muito importante que você tenha um setup, que é o seu escritório para você estudar, para você fazer suas análises, etc. Deixa eu ver se eu coloco a luz de novo para cá, porque já tá. Essa minha webcam ela tem um problema de foco horroroso. Deixa eu ver se melhora aqui. Então tá bom. Acho que eu não posso é mexer muito. Então vamos lá. Então acho que você precisa ter um setup, ou seja, ter uma cadeira bacana, uma cadeira gamer se puder, ter uma mesa confortável na altura correta, você ter uma tela, se possível 2 telas de monitor, que é o ideal, que você tenha 2 telas de monitor. Eu aqui em casa eu tenho 2 de 27, uma do lado da outra. Que você tenha um computador top, muito bom, tá? Que você tenha uma conexão de internet excelente. Acho que isso aí é mandatório para que a gente possa ter aí um local para a gente fazer nossas análises e sentar. O que acontece é que a grande maioria das pessoas hoje em dia, com o advento do celular, não tem mais computador, né? A galera fica tudo usando o celular para tudo. E isso daí eu não tenho nenhum problema. Eu acho que o celular é uma puta de uma ferramenta para que a gente possa acessar, ler, consultar rapidamente tudo que a gente precisa, mas efetivamente fazer uma análise, estudar, trabalhar e etc. não dá. Então por isso que eu acho que no mundo de investimento, acho que a gente precisa ter um local bacana para trabalhar, tá bom? Então aí fica a minha primeira dica para vocês que estão aí, a galera que está ao vivo hoje e a galera que vai ver esse vídeo depois lá na plataforma, na área de cursos, que não dá para tocar investimento de maneira decente a longo prazo no celular, dentro de um ônibus, escutando, fazendo análises no celular ou num computador com a tela de resolução baixa. Isso não tem jeito, tá? Hora menos hora você tem que tomar essa decisão que você precisa investir em você nesses equipamentos, tá? Eu acho isso aí muito importante. E aqui em casa todos os investimentos que eu fiz nessa área, de ter conforto, de ter tela grande o suficiente, de ter conexão de internet. Cadeira então, gente, nossa, eu usava uma cadeira que eu trouxe da Alemanha, lá de 2001. Troquei essa cadeira há um ano atrás, né? Fiquei pesquisando todo tipo de cadeira possível e acabei achando que as cadeiras gamers eram as que mais me atendiam. Então eu comprei na Kabum, é um site de eletroeletrônicos muito bacana, Kabum com K, e comprei uma cadeira gamer que reclina, etc, com couro sintético. Nossa, outro mundo, né? Mouse não tem tanta tecnologia diferente para a gente acessar. É um mouse sem fio bacana, Logitech, Microsoft. Eu gosto de Microsoft mouse, funciona muito bem para mim, mas eu tenho mouses sem marcas que funcionam muito bem também. Ele nem precisa ser sem fio, tá? Porque como você está na mesa, está no desktop, não tem porquê. E o com fio tem uma vantagem de às vezes ter uma precisão maior e não ter o problema da pilha, tá? Então eu não tenho problema nenhum ter mouse com fio. Aqui nessa mesa que eu tô com mouse vertical, com fio. Mouse vertical é isso aqui, gente, ó. Tá? O mouse eu pego ele assim, ó. Tá? Não é aquele mouse que é deitado desse jeito. Esse mouse é um mouse vertical, que aí o punho fica nessa posição, não fica assim, né? Eu fico assim com o braço, então para mim é super confortável. E outra coisa que faz muita diferença também no setup é o teclado. Tá? O teclado, a gente acha que todos os teclados são iguais, isso aí é um ledo engano. Então basicamente existem os teclados de membrana e os teclados mecânicos, tá? Então se você digitar em qualquer site, você vai ver a diferença entre os dois. Aqui em casa só entra teclado mecânico, tá? Um teclado que tem, cada tecla tem a sua mola, não é uma membrana que está espalhada em todas as teclas. E o teclado mecânico é utilizado pelos gamers, né? Porque eles usam muito teclado, então traz um conforto muito bom, uma outra experiência utilizar um teclado mecânico, tá? Então tá aí a minha dica para vocês. Pessoal, se estiver escutando o som aí, por favor, me dá um feedback aqui nos comentários, tá bom? Sempre que puder,
falar se está escutando direitinho, porque eu tenho essa preocupação. Então, fica aí a dica, então, teclado mecânico, monitores de alta resolução, tá? Não necessariamente precisa ser gigantesco, mas que tem uma resolução boa, né? Full HD, tá? Que hoje é quase o padrão já, não estou nem falando de você ter monitores aí acima do 4K, né? Já tem monitor 4K, lógico que seria um espetáculo ter um monitor 4K, mas é o próximo passo, tá, gente? Não temos que sair não. Então, se você, porventura, não tem um bom computador, vou comprar um laptop, etc. Beleza, não tem problema nenhum você comprar um laptop, só que cuidado com a tela, né? De você não comprar com a tela pequena, de baixa resolução, senão a experiência de usuário nesse tipo de aplicação, de investimento, fica muito ruim, tá? E o bacana é você ter um laptop e acoplar ele no monitor, né? Ou seja, aí você tem o melhor dos mundos. Você acopla o seu laptop no seu monitor aí na sua casa e quando você sai para viajar, sai para trabalhar, leva o laptop, tá? Então, não gaste, ou seja, não precisa gastar grandes fortunas nisso, mas é um investimento que eu acho que vale bastante a pena. Eu já vi colegas utilizando o Syntax para computador em telas pequenas, etc. Realmente a experiência não é tão bacana como aqui em casa, né? Aqui em casa, por eu ter aí 2 monitores de 27, os 2 Full HD, a experiência para mim como usuário da ferramenta e também para estudar, para analisar, para fazer comparativo é muito prazerosa, né? E fazendo análise aí de custo-benefício, acho que vale bastante a pena, tá? Então fica aí a dica, uma cadeira bacana, uma mesa bacana, um mouse bacana, um teclado bacana, um computador bacana. Acho que isso aí é a base para que você comece na verdade, a investir nesse teu novo projeto de vida, que é ter uma linha de investimento que no futuro pode inclusive trazer a sua independência financeira. Então é investimento, tá? Não é algo que, vou jogar videogame, que só vai perder tempo com isso. Não, não. Você vai usar isso para um monte de coisa, né? Então, vocês me conhecem, né? Sabem que eu sou um mão de vaca famoso aqui na minha cidade, mas para alguns tipos de coisa realmente eu prefiro comprar o que há de melhor, para não ter que comprar 2 vezes, né? Para eu não me aborrecer, tá? Então fica aí a dica. A live de hoje, como foi feito o chamado, eu vou mostrar para vocês os detalhes da ferramenta Syntax, que é uma ferramenta que eu desenvolvi para gerenciar portfólios de investimento. Essa ferramenta é utilizada pelos clientes aqui da V12 Educação Financeira e ela é subutilizada, tá? Isso eu sei, eu tenho certeza disso e tenho consciência disso também, né? Porque o maior usuário dela, lógico, sou eu, tá? Então, eu gostaria de dividir um pouco com vocês hoje tudo que a ferramenta faz, porque são todas essas análises que eu acabo fazendo lá na ferramenta, tá? Eu não tenho planilhas paralelas, eu não tenho nada. Todo tipo de análise e controle que eu faço é tudo via Syntax. Então hoje a gente vai percorrer alguma das ferramentas dela, tá? A live vai terminar às 10 horas, eu acho que não vai dar para passar tudo. Então talvez eu passe bem rápido por todas as ferramentas para tentar mostrar o máximo de potencial que ela tem, e eu acredito que o que ela tem hoje é suficiente para a grande maioria dos investidores, tá? A gente não precisa pagar nenhum outro site, a gente não precisa pagar nenhum outro tipo de blog ou algum outro tipo de informação que agora está pipocando na internet aos montes, tá? Eu acredito que com o Syntax é suficientemente completo para que a gente possa ter uma análise bastante superficial dos nossos investimentos para ajudar a gente na tomada de decisão, tá bom? Então vamos nessa, vamos dar uma olhadinha no Syntax. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer a troca de tela, just 1 second. Então eu tenho que soltar esse e liberar esse, ótimo. Então a gente está no fundo agora, eu vou tirar uma Matanza que estava rolando aqui, vou colocar o Syntax, eu tenho um usuário de teste aqui, que eu já entrei nele agora, e eu vou aproveitar e tirar minha carinha e vou ficar bem pequenininho aqui, que eu sei que não vai fazer diferença para vocês. Espera aí, o que está acontecendo? Eu tenho que tirar. Tá. Se eu vier para cá e eu minimizar isso, vamos ver o que acontece. Eu continuo aparecendo no cantinho? Será? Vamos ver. Deixa eu só esperar aqui. Beleza. Então acredito que vocês estão me vendo, tá? Qualquer coisa vocês me chamam aqui, eu não consigo ver porque eu só estou com o monitor aqui no escritório. Eu tenho o escritório e tenho o escritório onde eu recebo as pessoas e o escritório onde eu efetivamente trabalho, que não é aqui no escritório onde eu recebo, então eu só estou com o monitor aqui. Então qualquer coisa vocês me chamam aí para mostrar se eu não estou conseguindo ver. Então vamos lá, está aqui o Syntax, tela inicial. Então o que tem nessa tela? Primeiro, uma pergunta, né? Por que o Syntax é preto? Por que ele é todo escuro?
Gente, o Sintax eu falei para vocês, eu passo o dia inteiro nele. Então, a própria claridade de uma tela clara atrapalha os olhos, tá? Então é por isso que eu deixo ele todo escuro para que a gente não tenha esse brilho nos olhos também, tá? Então por isso que o Sintax é todo escuro. Eu vou de vez em quando dar uma olhadinha aqui como é que tá. Então tá bom. Então vamos lá. Tela de entrada, aqui na tabela a gente consegue ver a proporção, né, dos investimentos, tá? Aqui de novo um cliente teste, tesouro, FIs e ações, saldo em conta corrente, 61.620, dando 100%, uma tabelinha. Aquele cliente que porventura tenha criptomoedas, tenha investimentos fora do Brasil, a tabela preenche até o fim, tá bom? Aqui embaixo a gente tem o experienciômetro, que mostra quanto de experiência esse cliente tem. Então ele tem 3,1 anos de experiência, ou seja, é taxado como iniciante júnior, ou seja, ele tem menos experiência que um ajudante de pedreiro. Tá? Então essa tabela é bem crítica para mostrar para a gente, ó, que conhecedor é acima de 15 anos. Tá? Quem tem entre 10 e 15 anos de investimento é conhecedor júnior. Então eu estou chegando ao conhecedor júnior, eu sou iniciante, eu tenho de 9 para 10 anos de investimentos. Tá? Então ela é bastante crítica para mostrar para a gente sempre baixar a bola, a gente nunca achar que sabe das coisas, lembrando que sempre seremos alunos aqui. O que é isso daqui? Esse aqui é o milhômetro, né? Que mostra quão longe a gente está do 1 milhão de reais, que é um número mágico. Tá? Então esse cliente está aqui na faixa vermelha, início até 100 mil, bom 200, opa, 300, bom demais 400, quase lá 500 mil. Depois já passamos de meio milhão, show de bola, incrível, parabéns, você é demais. Entre 900 mil e 1 milhão você é demais. Então todo mundo fica lá olhando para ver se o velocímetro pisca lá para 1 milhão, que é tudo que a gente quer. Aqui embaixo, alguns indicadores que mostram. O Ibovespa fechou hoje a 100.338. Nesse mês ele já cresceu 0,98 e em 2020 caiu 15%. O IFIX, que é um índice que mede o preço médio dos FIs, 2.792 pontos, no mês cresceu 0,39, em 2020 caiu 13. O dólar, 5,27 hoje, no mês caiu 4, em 2020 já cresceu 26%. Um tesouro, peguei aqui qualquer um, tá? Que é o NTNB 2050, R$ 4.300 o preço de um título. Nesse mês caiu 0,35, em 2020 já caiu 9%. Lembrando que isso aqui tudo é a crise, né, gente? A pandemia. E o Bitcoin fechou a 10.672 dólares, no mês caiu 12% e em 2020 já cresceu 93,81%. Tá? Então, para você saber. Sintax, uma ferramenta de administração de investimentos da V12 Educação Financeira, programado à base de muito café entre Visconde de Mauá, Resende e Rio de Janeiro, que é aqui na região. Tá bom? Aqui em cima, ó, você pode ver qual foi a última vez que eu atualizei os preços. Lembrando, o Sintax atualiza os preços dos ativos meio-dia e 5 horas da tarde, tá? Para justamente evitar que você fique entrando toda hora querendo saber quanto você tem de investimento. Entra 10 horas, entra 11, para com isso. Isso não agrega valor nenhum a você. Se você puder não olhar o preço dos ativos, não olhar a bolsa, durante uma semana isso vai ser ótimo, tá? Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, esqueça preço, esqueça a cotação, esqueça o que está acontecendo na bolsa de valores. Esqueça, tá? Faça esse bem para você, não olhe isso. Se você gasta tempo, você fica olhando o preço, fica olhando essas coisas, para com isso, vai ler sobre os seus investimentos, vai ler sobre o que está acontecendo com as empresas, etc. Tá? Porque na verdade as oscilações, elas praticamente todas elas são sem motivo, tá? Então a gente fica tentando acompanhar o que é, vou inventar uma palavra aqui, inacompanhável, ou seja, que não dá para acompanhar de jeito nenhum. Então o que eu faço, né, em relação aos preços? Eu começo a trabalhar geralmente quando a bolsa abre, 10 horas, beleza, dou uma olhadinha, tá tudo bem, volta, mas assim, porque eu não vou comprar, né? Mesmo se a bolsa cair, eu não compro no mesmo dia. Vocês sabem que eu sempre espero que uma tendência de baixa aconteça. Não é cair no primeiro dia eu vou sair comprando, né? Então é uma coisa muito mais devagar, muito mais lenta, né? Então é por isso que o Sintax atualiza somente 2 vezes ao dia. Então minha recomendação para você, acessa depois do almoço, tá? E aí você vai ver como é que estão os preços, de meio-dia mais ou menos, e depois quando chegar do trabalho, 6, 7, 8 horas da noite, você já vai ter os preços de fechamento, tá bom? Então aqui já dá para você ver que eu atualizei o Tesouro Direto hoje às 17h03, atualizei a Bolsa às 17h03, o Tesouro às 17h02, os preços dos Estados Unidos às 17h03 e as criptomoedas às 17h05. Então aqui você vê qual foi a última vez que o Sintax pegou os preços de comercialização no momento. Lembrando que os preços de comercialização, eles
variam bastante de 10 às 16h45, que é o horário que o pregão está aberto, tá bom? Então beleza, aqui em cima, bobeirinha de menu, nada aqui para falar. Então, tabela real, tá? Que é a principal tela do Syntax, onde a gente mostra todos os tipos de investimento aqui, tá? Então, a gente tem aqui ver tudo, fundos, esse cliente não tem nenhum fundo, tesouro, você clica aqui e você vê os títulos do tesouro, seu preço médio, o preço de hoje, a quantidade, o tipo do título, quanto você gastou nas compras, qual é a porcentagem deste título na sua carteira de tesouro, qual é a porcentagem deste investimento na sua carteira global, quanto vale hoje, quanto que você já ganhou se você for vender ele, tá bruto, aqui tem que tirar um imposto de renda que é retido na fonte, já cresceu 21% esse cara, quanto já gerou de renda em dinheiro, em porcentagem versus o valor investido, qual é o resultado total, rentabilidade mais renda passiva, 31%, não é investimento em dólar, então é em X, a data foi hoje que a gente pegou esses valores e aqui repete, porque como esse investimento é no Brasil, não precisa converter para dólar, então repete os números, está aqui o 31.13, 31.13. O que é o 31.13? Repetindo, é a valorização do papel, 21%, mais 9% de renda passiva recebida, que no caso aqui é um tesouro, que é cupom. E você pode brincar, obviamente, com as setinhas elas ordenam, então eu quero ver, está ordenado, como você pode ver, pela maior proporção, né? Esse aqui tem 23% e esse cara aqui tem 0,3%. Mas qual que mais rendeu? Você pode, aí você clica na setinha azul, já muda. Ó. A setinha azul, este título aqui, que é o 2050, que você tem 8% dele na carteira do Tesouro ou 0,85% no total da sua carteira de investimentos, cresceu 28%, gerou 16% de renda passiva, cupons, dando um total aí de 44%. Você pode ficar brincando aqui do jeito que você quiser, por renda passiva, por resultado total, por patrimônio em reais, por delta, por renda passiva ou resultado global total em porcentagem, tá? Então aqui filtrei por porcentagem, esse cliente de teste aqui, ele, apesar desse título aqui estar negativo, o preço de face dele caiu 1%, ele já recebeu 1,95 de renda passiva, então ele está positivo em 0,89. E quando você faz o filtro aqui no Tesouro, automaticamente essas linhas aqui de baixo, elas mostram o resultado do filtro que você fez, tá? Então no total no Tesouro, você gastou 5.449 comprando, hoje vale 6.054, 6.548, cresceu então 1.099 ou 20%, já gerou de renda passiva 678 ou 12%, e aí o resultado geral é a soma de o quanto que a vaca engordou e quanto que a vaca gerou de leite, dando então 32% no total. Beleza? Mesma coisa para os FIs, não preciso repetir aqui porque o conceito é o mesmo, ações, e lembrando aqui que nessa versão do Syntax já começou a aparecer as ETFs, as BDRs, os commodities, as ETFs americanas, tá? Que são os novos investimentos que a gente está estudando, que eu mostrei na live passada, mas o Syntax já está preparado. O que significa o Syntax estar preparado? Não é simplesmente cadastrar, tá, gente? Eu tenho que analisar qual é a estratégia de imposto de renda de cada tipo de investimento para saber se existe isenção de vendas, qual é a taxa, se existe uma taxa progressiva, porque o Syntax faz nosso imposto de renda. Então, antes de eu colocar algum tipo de investimento, eu tenho que entender como é que ele funciona, tá? Checar se esse tipo de investimento existe algum local onde eu possa pegar os preços facilmente, que não precisa fazer tudo manual, tá? Então esses aqui eu já consegui fazer, acho que já está funcionando razoavelmente bem. Os zerados mostra zerados, ou seja, são investimentos que você não tem mais, tá? Então ele mostra aqui que esse cliente já teve Hering e Cielo, Baobao, tchau, foi embora, e aqui a Big Pizza, que mostra então a proporção dos investimentos, lembrando que se o cliente tiver tudo isso aqui de baixo, a pizza fica toda colorida, tá? Uma função bacana para vocês acompanharem é o seguinte: às vezes você está com um investimento com muito saldo na corretora, tá? Porque faz todo sentido você deixar saldo. Se você tem muito dinheiro, a gente vai fazendo investimentos paulatinamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então não faz sentido nenhum, se nós não estivermos numa grande crise, sair investindo tudo. Então o saldo fica muito grande e você já acaba distorcendo um pouquinho as proporções da sua pizza. Então você clica no tipo de investimento. Então olha só, vou clicar no saldo, olha o que vai acontecer com a pizza, ó. Entendeu? Tá vendo que os números mexeram? Porque quando você clica, você desativa aquele investimento e a pizza automaticamente mostra a proporção sem aquele investimento.
Tá? Então eu acho isso muito bacana, porque para cliente que tem bastante saldo na corretora, você clica aqui e você vê realmente a proporção atual dos seus investimentos. E para aquele cliente que porventura tem investimentos fora do Brasil, ele pode desligar os REITs, pode desligar os estoques, as criptos, e vai brincando aqui, pô, quero ver só o que eu tenho no Brasil. Brinca aqui. Eu quero ver só o que eu tenho nos Estados Unidos. Eu quero ver como é que está a minha cripto. Vai brincando aqui, eu já tenho BDR, fundos, etc. Tá bom? Então, está aqui a sua proporção e a tabela real. Aqui já está filtrado, show de bola, nada mais para mostrar aqui. Beleza. Avise-nos, essa função aqui vocês já conhecem, né? A grande maioria de vocês já usa. É para vocês entrarem em contato comigo de maneira automática, para que entra aqui no Syntax administrador. Então, aqui vocês já sabem usar, não preciso ficar contando muito. Beleza. Relatórios, vamos lá. Então, aqui tem bastante coisa. Deixa eu tomar aqui um hidratante. Opa, vamos lá. Volatilidade, vamos nessa ordem, tá? Primeiro, cliquei. O que esse relatório faz? Esse relatório analisa quanto que a sua carteira valia ontem versus quanto que ela fechou hoje. Ou seja, como é que eu fui na bolsa? Né? Como é que foram meus investimentos hoje? Eu não tive tempo de acompanhar, não sei o que aconteceu com a bolsa, eu quero ver como é que eu estou hoje. Então vamos lá. No último pregão, que foi ontem, ele tinha 59.820, hoje 60.529, então cresceu 7,09, ele cresceu 1,19, tá? Então essa ferramenta mostra quanto que você evoluiu de patrimônio de um dia para o outro, tá? Sempre depois do fechamento do dia. E aqui mostra inclusive quais ativos foram responsáveis por esse resultado. Hoje é um dia bacana, a bolsa subiu, então ele está positivo. A B3, a Qualicorp e a Fleury cresceu mais do que 3%. Então eu coloco aqui uma moedinha e falo, opa, cresceu mais do que 3%, tá? O Syntax já fala, o feedback do Syntax, nossa, subiu muito, sim, mais de 3%, subiu bastante. Então a gente tem que ver qual é a proporção dele lá depois, mas beleza. Mas olha só, a VEG, que subiu 2,52, foi a que mais rendeu para ele, ó, tá? R$297. Mas teve gente que caiu. O VRTA, GGRC, os FIs caíram aqui, então normal. A volatilidade que está aqui, o Syntax já avisa, ó, normal. Menos 3, mais 3, abaixo, né, de menos 3 e acima de menos 3 e abaixo de mais 3 é normal, acredito eu, padroniza isso daqui, tá? Então você consegue analisar aqui como é que você foi no seu dia. Poxa vida, eu estava com 59 mil, estou com 60, o que aconteceu? Tá lá, ó. Clica aí na ferramenta volatilidade, você vai entender o porquê que você variou no dia. Amanhã eu vou comparar todos os seus investimentos versus o fechamento de hoje. Então, o amanhã vai ser 60.529, tá? Então é assim que funciona o conceito da ferramenta volatilidade. Renda passiva, lógico, um dos que eu mais gosto. O que é o renda passiva? O renda passiva, ele mostra o extrato mensal de quanto você está recebendo de renda passiva por mês. E o que é renda passiva? Cupons do Tesouro, aluguéis de FI, dividendos de ações e juros sobre o capital próprio de ações, tá? Então olha esse cliente aqui, 116, 120, 186, beleza, tá aqui, ó. Tá, o mês de setembro a gente está no meio ainda, amanhã caem os aluguéis, então já tem R$39 na conta de renda passiva gerada, mas já dá para ver aqui uma tímida tendência de subida. Lógico que nesse período todo aqui foi crise, então até a renda passiva, que teoricamente é bastante menos volátil do que o preço, tá? Também deu uma pancada aqui, mas a gente consegue analisar nessa ferramenta como fazer isso. Então tá bom. Agora, no gráfico de baixo, você vê quem te pagou isso. Pô, ganhei aqui no meu recorde em março R$339. De onde veio? Tá aqui, gente. 148 de aluguel, 106 de dividendo e o vermelho escuro é juros sobre o capital próprio. Tá aqui, ó. Tá? Então eu monto aqui as barrinhas mostrando. Olha, em dezembro ele só ganhou aluguel. Em dezembro ele não ganhou dividendo, não ganhou nada, só aluguel. E em mês que paga cupom de tesouro, que são esses verdinhos, ó, verdinho, cupom do tesouro, ó, tá vendo? Esses meses aqui ele recebeu o cupom, aí ganha um pouquinho mais, tá? Olha o aluguel dele, ganhava 109, 120, já estão em 180, 160, porque deve estar aportando. Não é porque somente os aluguéis cresceram, que na verdade o aluguel deve ter caído por causa da pandemia, mas pode ser principalmente por causa de aporte que ele tem feito, tá? Isso a gente vai analisar também. Então, mostrando legal. Aqui uma média,
Dos últimos 3 meses recebendo 242, nos últimos 6 meses 245, nos últimos 9 meses 235 e nos últimos 12 meses 202. O mais importante eu acho que é o de 3 meses, porque o que acontece? Há 12 meses atrás, se você é um investidor, você está colocando dinheiro novo todo mês. Então esse número aqui não reflete a realidade. Quanto mais perto, melhor. Mas não pode pegar o último mês, porque se pega um mês que tem cupom, um mês que não tem, faz uma variação muito grande. Então acho que entre 3 e 6 meses é um valor bastante real do que está gerando de renda passiva a sua carteira, tá? Então entre 242 e 245, ficamos aí entre 240 e alguma coisa, tá? Que ele está recebendo. Vamos ver setembro, né? Setembro, estamos no meio do caminho ainda. Nesse gráfico aqui, apesar do gráfico ser o mesmo aqui de cima, e aqui tem as garrafinhas de leite, aqui mostra por ativo, tá? Então, por exemplo, eu quero ver, sempre anual, né? O gráfico já mostra tudo anualizado, mostra para mim o ABCP11, que é um FI que esse cliente tem, o que ele tem me pago de aluguel? Você clica no ABCP, tá lá. Então a primeira coisa que você olha, que chama atenção, fala assim, olha só, fevereiro recebi uma paulada. Por quê? O ABCP é um shopping. Em fevereiro tem a renda gorda, que é o super aluguel que os shoppings cobram dos lojistas que ganharam muito dinheiro em dezembro e janeiro, tá? Então ele ganhou uma renda gorda aí, beleza. Março indo tudo bem, pagava na média 12,25, tranquilo. Abril, maio, junho, zerou o aluguel, tá? Se zerou o aluguel, se não tem aluguel aqui, tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada. Sintaxe pode estar errado, eu posso ter esquecido de cadastrar. Tem que entrar em contato. O que aconteceu? Eu não recebi aluguel? Ou o sintaxe está errado, tá? Então essa ferramenta permite que você faça essa análise e você pergunte, você questione. Tá? Nesse caso específico aqui, o ABCP é um shopping, ele ficou fechado durante 3 meses, não recebeu aluguel nenhum e pagou em julho, não pagou em agosto também, então aqui dá para você, graficamente, já fazer uma baita de uma análise sobre o que está acontecendo com seus aluguéis. Obviamente, se você investir todos os meses, você tem que ver um aumento de aluguel. Tá? Vamos ver o BBPO, que é da Agências Bancárias do Banco do Brasil. A agência não fechou, está pagando normalmente. O BCRI, que é um fundo de papel, vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu. Também não apanhou muito. Galpão Logístico, GGRC. Começamos a investir nele em novembro. Já também não sofreu na pandemia. O HGRE, que são de escritórios, deu uma caidinha ali, né? De 8 para 7, mas já voltou para 11, tudo bem. O MFI, que compra e vende imóveis e terrenos, esse cara está indo muito bem, bastante resiliente, tá vendo? Não sofreu nada. Graficamente a gente consegue ver isso. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, vamos dar uma olhadinha. Julho e agosto. O que aconteceu em julho e agosto? Está errado o sintaxe, né? Caramba, eu recebi por volta de R$20, agora recebi mais do que o dobro? Christian, o que aconteceu? Né? Tira um screenshot da tela, marca ali e manda para mim. Tá? Nesse caso específico aqui, foram 2 multas que o hospital tomou por não ter pago o reajuste de aluguel lá atrás, teve que pagar a multa agora, a gente ganhou uma baita de uma bolada de dinheiro nesses 2 meses. Tá? Então tem historinha para tudo isso e basicamente quando tem essas historinhas dessa magnitude aqui, você recebe no seu WhatsApp, porque é minha função aqui te alertar de tudo que está acontecendo. Tá? Então eu imagino que isso aqui, se você tem o MSLU, você sabe que isso aconteceu. RCRB, escritórios, vamos dar uma olhadinha. Né? Aqui também aconteceu alguma coisa, não me lembro de cabeça agora, tá? Mas também deve ter tido um aluguel em dobro aqui. O que aconteceu aqui? Será que está errado, etc. Rio Negro, esse aqui está sofrendo, coitadinho. Tá? Mas os aluguéis, a cota está sofrendo, mas você vê que os aluguéis estão ali constantes. E terminando aqui com FI de papel, VRTA, que a gente vê que os FIs de papel são bem resilientes com essas crises, porque não tem imóvel, não tem inquilino, só tem dívida. Né? Beleza. B3, que é, agora a gente vai ver os dividendos, né? Nenhum dividendo pago. Opa, pagou ali R$1,50 em agosto. BBSE3, pagou em fevereiro, abril e agosto, 3 meses. EGE, a empresa francesa de energia elétrica, pagou em janeiro e pagou julho. Grendene, pagou em novembro, pagou em maio, juros sobre capital próprio e dividendo. Itaú, nossa esperança de dividendos, pagou uma paulada em março, um pouquinho em agosto, uma quirelinha todos os meses, tá? Quem tem Itaú sabe que todos os meses pinga um golinho de dividendo. Beleza? Porto Seguro, a seguradora do grupo Itaú, vamos dar uma olhadinha, pagou em abril, pagou em agosto. Qualicorp, empresa que vende plano de saúde, não pagou dividendos ainda. VEG, aqui não tem nem aqui, não paga nada. Não. Pagou alguma coisinha em março, pagou em agosto também. Beleza? E também temos o Tesouro, tá? O LFT não paga nada, a gente já sabe disso. A NTB 2026, ou as NTBs pares,
pagam em fevereiro e agosto. Quer ver? Ó? Vou pegar uma par aqui. Ó. Agosto, que ele comprou agora. Vou pegar outra par, ó, a 2040. Agosto. Vamos pegar 50. Fevereiro e agosto, tá vendo? E as NTB ímpar. Vamos pegar 35. Paga em novembro e maio. E a 55. Comprou agora. E as prefixadas ímpares. Pagam quando? Paga em janeiro e julho. Isso aqui é 2027. E a 29 tem que pagar em janeiro e julho também. Janeiro e julho. Tá bom? Então, show de bola. Ferramenta de renda passiva. Use e abuse para você analisar como está indo a sua renda. Aportes. Esse gráfico aqui mostra os seus aportes. Então, esse cliente aqui aportou 9 mil e depois veio, nunca furou nenhum mês. Olha aqui. Olha que coisa incrível esse cliente. Isso aqui é benchmarking, tá? É assim que o seu gráfico de aportes mensais 17, 18, 19, 20, 4 anos tem que ser, gente, tá? Olha que coisa espetacular. É assim que tem que ser. De pouquinho em pouquinho, todos os meses, nunca furar. Não tem desculpa, esse mês aconteceu isso, esse mês aconteceu aquele outro, sabe o que é, sabe o que não é. Não se enriquece sem aportes mensais constantes. Eu vou repetir. Não se enriquece sem aportes mensais constantes, independente do valor. Tá? Não emagrece quem não faz exercício físico constante. É a mesma coisa. Não adianta você falar que mês que vem vai correr o dobro. Não é assim. O corpo humano não funciona desse jeito e investimento também não. Investimento de longo prazo é faça chuva ou faça sol. Não deu para colocar 1000, coloca 500. Não deu para colocar 500, coloca 100. Não deu para colocar 100? Não acredito. Não acredito, tá? Então tá aí, adoro esse gráfico, isso aqui me enche de felicidade. Conclusão, tá aí, gráfico de aportes acumulados. O cliente começou com 9 mil, já colocou 47 mil reais. E aonde esse cliente vai parar? Vai longe, vai embora, vai voar, tá? Muito bacana, é assim que tem que ser. Então analisa aí o seu gráfico de aporte, vê se tem algum buraco no meio do caminho dos meses aqui e se questione, tá? Não arranje desculpa para você mesmo, tá? Com certeza tem alguma coisa que você poderia deixar de fazer, que você poderia postergar, que você poderia ter planejado um pouquinho melhor e ter mantido os aportes constantes. Então, pelo amor de Deus, nunca fure com você. Não negligencie o seu próprio plano. Coloque dinheiro todos os meses na conta, mesmo que fossem reais. Pelo amor de Deus, tá bom? Isso aqui você vai entender como isso vai fazer diferença ao longo dos anos. Distribuição, vamos clicar aqui, isso aqui é um código um pouquinho mais antigo, um pouquinho mais demorado, mas ele mostra várias pizzas, tá? Que mostra aqui como é que está a distribuição dos seus investimentos em relação a segmento ou categoria, tá? Então esse código eu tenho que refazer ele, você pode ver que ele é dos antigos, ele é bem lentinho, mas já está aí, ó. Então mostra a pizza de proporção, que vocês já viram na tabela real, e aqui distribuição das ações por segmento, do tesouro por tipo, dos FIs por segmento, agora das ações por ações, dos tesouros por título e dos FIs por título também. Mostrando que é uma carteira bem equilibrada, tá? Sem querer acertar o fiofó do mosquito voando, sem querer tentar acertar qual vai ser o melhor, tá? Bem diversificada em tesouro também. E aqui a VEG cresceu tanto que ela acabou inchando versus os demais, estando aí com a sobreexposição na carteira desse cliente. E uma decisão difícil de ser tomada, né? Deixo a VEG com 44, enquanto a galera tem só pouquinho aqui. É que a VEG performou tão bem versus os outros e que aconteceu isso, né? Então, de novo, o Sintaxe mostra o que está acontecendo, tá? Vamos lá. Relatórios, aportes, distribuição, fechamento. Então, fechamento, tá bom, é um código antigo também, que mostra outros gráficos mostrando algumas informações importantes do tipo dividend yield dos seus FIs. Renda mensal do cliente, pegando desde o dia 1, tá? Começou ganhando R$ 73, R$ 80 reais por mês, depois conseguiu passar aí para 100, já estamos aí beliscando R$ 300 reais, 250, 243 reais mês, que foi aquele gráfico que a gente viu lá. Mesma coisa, dividido por setores, quem está pagando o quê? E esse aqui, os aportes, a mesma coisa, patrimônio mensal. Esse aqui que é bacana, ó, esse aqui mostra o dividend yield dos FIs. Quanto a sua carteira de FI paga por mês?
está aqui desse cliente. Ó. Chegou a pagar 0,80, caiu para 0,60, ficou em 0,70 e agora na crise está pagando aí 0,50, setembro ainda não fechou, tá? Super normal. Lembrando que, olha aqui, ó, na média esse cliente já pegou 0,80, tá, gente? Já teve mês que ele ganhou 1,14 e aí em 2019 navegamos entre 0,7 e 0,6, tá? Isso é totalmente possível, tá aqui o gráfico mostrando, tá bom? Outro relatório, walk-in. Esse relatório mostra o seguinte, o seu dinheiro que você tem, como é que você construiu esse dinheiro? Como é que você construiu esse patrimônio? Tá? Então ele fala o seguinte, olha, o seu patrimônio veio, 66% foi o dinheiro que você colocou. 25% foi a quantidade que a vaca engordou, a quantidade que seus ativos valorizaram de preço. E 8% é renda passiva, ou seja, o leite gerado, cupons, dividendos, etc. Super bacana essa informação, esse cliente está há 4 anos já. Tá? Então mostra aqui o gráfico de walk-in, mostrando. Então, como é que ele tem 61 mil? Ele colocou 47, recebeu 5.700 de renda passiva e o papel dele já valor 18, então você coloca um sobre o outro, né, como se fosse um walk, né, andar, um sobre o outro, 47 com 5 com 18, 61. E aí você vê exatamente o porquê que você tem tanto. O bacana é que esse pedaço da pizza aqui, que é a renda passiva, ela nunca mais para de crescer, tá? Ela continua crescendo para sempre, desde que você não venda seus ativos, tá bom? Pessoal, só para dar um break aqui, vai mandando alguma mensagem aqui no YouTube falando que se o som tá tudo bem, se vocês estão chegando bem aí, por favor. Beleza. Lohan respondeu aqui. Então vamos lá. Estamos aqui no relatórios ainda. Renda filtro. Aqui, um código antigo, mas ainda funciona. Então vamos lá. Eu quero saber quanto que eu recebi de renda passiva em agosto de 2020. Mês passado, né, gente? Aí você coloca aqui 8/2020, submeter, aí vai aparecer, né, o leitinho da vaca. Você recebeu R$318 de renda passiva, sendo que 34 veio do Tesouro, esses caras aqui pagou para você, as NTBs pares. Você recebeu isso aqui de aluguel, que veio desses caras aqui. E você recebeu isso aqui de dividendos que vieram dessas empresas. Tá? Ah, eu quero saber quanto que eu recebi em maio de 2018. Olha lá, R$133. Tá aqui. Tá? Tudo do jeito que você quiser analisar, você brinca aqui com o filtro. Esse aqui é o renda filtro. Evolução diária. Evolução diária mostra a evolução do seu patrimônio baseado na quantidade de vezes que você acessou o Syntax. Cada vez que você acessar o Syntax para computador, o sistema grava quanto que você tinha naquele dia e quando você olhar esse gráfico, ele vai mostrar para você a evolução. Tá? Então esse cliente aqui é dia 24, em maio acessou uma vez, em junho 1, 2, 3, 4, 5 vezes, em julho 1, 2, 3, 4 vezes, em agosto 1, 2, 3 vezes, e em setembro 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Então aí vai mostrando o gráfico. Então assim, quanto mais você acessar o Syntax para computador, mais completo vai ficar o seu gráfico. Se você acessar uma vez só por mês, que eu acho muito pouco, você vai ter gráficos aí mostrando a evolução do seu patrimônio, tá bom? Fica muito legal com o passar do tempo, tá? Desempenho. Esse aqui é um código bastante complexo, tá? Que fala o seguinte: quanto que rende a sua carteira? Qual é o potencial de rendimento dessa carteira? Christian, se eu pegar essa carteira que eu tenho e se eu tivesse investido nela há exatamente 12 meses atrás, quanto eu teria hoje? Vou repetir. Essa função chamada desempenho mostra o potencial da sua carteira 12 meses atrás. Se você tivesse colocado a mesma quantidade de dinheiro, com a mesma quantidade de dinheiro não interessa, as mesmas proporções que você tem hoje na sua carteira há 12 meses atrás, quanto que você teria hoje? Nesse caso, mais 39,49%. Tá? Pô, Cris, mas tem um monte de negativo aqui. Tem um monte de negativo aqui. Só que você pega a proporção, olha. Por exemplo, nesse caso aqui, tem 21% de VEG e a VEG cresceu 180%, então cresceu 38%. Aí o resto aqui um pouquinho deu 34%. Que ele cresceu, só que é uma carteira gera renda, né, gente? E aqui a estimativa é de 5,36% de renda. Então 39%. Mesmo com pandemia.
Então, quando eu falo que 10% ou 0,8% ao mês, analisando 12 meses, cara, a gente tem que fazer 10. A gente nunca fez 10. A gente sempre fez mais do que isso. Tá? É por isso que eu não gosto de falar nenhum número acima de 10. Eu acho que 10% é um número que a gente tem que batalhar para conseguir. Tem que trabalhar, tem que fazer as mexidas se precisar, etc. E se a gente tomar paulada e um monte de ativo, tá? A gente ainda pode ser campeão. Olha a quantidade de ativos em vermelho desse cliente. Se eu olhar aqui, gente, tem 90% deles que não foram bem, principalmente devido à pandemia, tá? Só que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deles